Olá, gente. Segunda parte do Comoep do segundo dia. E aqui comigo agora o Dr. Gabriel Tenório, médico do SAMU de Vitória. E ele veio trazer pra gente uma temática que eu fiquei babando. Gabriel, por favor, explica aqui pro pessoal o que é que rolou lá dentro agora com a tua palestra. Boa tarde, né? Acabei de sair da palestra, a gente estava discutindo sobre lesões ameaçadoras à vida no trauma torácico, que é um capítulo que o próprio ATLS, né, que é o nosso guia no trauma pré-hospitalar e do hospitalar, diz pra gente o que é que frisar, quais são as lesões que a gente tem que frisar e tentar intervir de forma rápida. Então a gente falou sobre diversas afecções, diversas entidades que tem no traumatismo torácico que ameaçam a vida, né, o pneumotórax hipertensivo, o tamponamento cardíaco, que são lesões que podem ocorrer diversos mecanismos de trauma e que se a gente não intervir de forma rápida e com pensamento incisivo de terminar uma conduta, um procedimento, o paciente pode acabar evoluindo em alguns segundos. Então a gente debateu, foi muito legal, interagiu com a plateia, perguntas sobre manejo cirúrgico, trouxe também um pouco, né, do intra-hospitalar, a gente falou um pouco sobre tratamento cirúrgico, algumas coisas que a gente pode fazer no ambiente cirúrgico, então foi bem interessante para a gente poder interagir com a plateia. Com certeza. Eu me senti muitíssimo contemplada, né, na palestra. Depois que ele palestrou, eu fui conversar com ele exatamente sobre isso. Quantas abordagens ali a gente, enquanto fisioterapeuta, consegue estar junto da equipe, né? E cada vez mais essa importância do fisioterapeuta fazer parte dessa equipe, né, multidisciplinar. A gente tem conversado bastante aqui, eu com outros palestrantes. Inclusive, enquanto fisioterapeuta, eu sou praticamente aqui a única no congresso. Infelizmente, nessa edição não teve tantos colegas, né? Tem alguns estudantes. Assim como médicos também, a gente tem poucos estudantes. Como essa questão da emergência ainda fica um pouco fechada ali para o pessoal da enfermagem. Então, a importância do Comoep trazer esse modo mais multiprofissional, né? E, inclusive, com os palestrantes, e mesmo na palestra de um médico, um fisioterapeuta consegue se identificar, um enfermeiro consegue se identificar, né, vice-versa. A gente teve ontem um fisioterapeuta fazendo uma palestra também, onde ele trouxe muito essa conscientização também do enfermeiro estar ali, porque não é só porque é ventilação mecânica que um fisioterapeuta poderia ter, né, uma abordagem melhor, uma especialidade maior em relação àquilo, que seria só do fisioterapeuta. Então, quando vem um trauma, a gente consegue identificar, você falou ali sobre a ventilação paradoxal, então, não é só um médico que consegue identificar isso, né, então, enquanto fisioterapeuta, a gente ter também aquele olhar, a gente conseguir dar o diagnóstico fisioterapêutico, como isso ajuda e tira um pouco a sobrecarga de um único profissional, né? Perfeito, é isso aí que a importância desses congressos multidisciplinares, né, que a gente tem aqui, que os estudantes, os profissionais interajam, participem, para a gente poder estar sempre trocando uma ideia, digamos assim, de como conduzir esses pacientes, porque se você parar para ter uma noção, então assim, uma UTI móvel no SAMU, a gente tem um ventilador mecânico, tá certo? Então assim, é o médico que intervém no ventilador mecânico, o enfermeiro, se ele souber a dinâmica ventilatórica, a dinâmica de como mexer no ventilador, que na maioria dos casos consigo, a minha equipe, o pessoal consegue manejar a parte de ventilação mecânica, ou tem uma noção de ventilação mecânica, isso ajuda, né? Como você falou, tirar a sobrecarga de que é só às vezes só o enfermeiro, porque às vezes tem médico que não sabe muito bem o manejo da ventilação mecânica, então acaba que fica sempre chama o físio, né? Então assim, a gente tem que ter sempre essa dinâmica para a gente poder, esses congressos, esses encontros, para que a gente possa cada vez mais estar se atualizando, debatendo, para que cada vez mais o nosso objetivo final, que é o paciente, ele consiga ganhar com nossas instruções, com nossas condutas, com nossas atualizações que a gente está buscando nos livros, e a gente consiga dar uma qualidade de um atendimento de ponto, né, para esses pacientes. Certeza. E a emergência parar de ter tanto esse desfecho, como é que eu posso falar? Não é traumático, né? Mas assim, negativo, né? Porque a gente pensa logo no ambiente de emergência. Quando eu digo que eu trabalho em emergência, nossa, meu Deus, não. Mas poxa, se a gente tiver cada vez mais uma equipe completa, mais preparada, a gente consegue diminuir aí esse terror no ambiente da emergência, né? A gente consegue tratar tudo ali de uma forma mais completa, né? Isso. E aí a gente consegue, como eu estava falando, trazer o que tem de melhor para aquele paciente da gente. Com certeza. Né? Então, que a gente falou agora de trauma torácico, a gente falou sobre diversas afecções que vão trazer estudo de ventilação perfusão. Lindo, minha gente, vocês perderam, viu? Quer dizer, quem não estava aqui, né? Ele trouxe umas imagens, uns vídeos que eu pelo menos, fico assim, babando. Então, assim, a contusão pulmonar, né, hipoxemia, acidose demais. respiratória, acidose metabólica, tudo isso aí diverge, né? Os pacientes que a gente acaba tendo o papel desses pacientes no trauma torácico, na fisioterapia, principalmente quando a gente caminha esse paciente para UTI. Muitos pacientes com contusão pulmonar
vamos lá, simples, por exemplo, acabam fadigando, precisam da equipe da físio sempre presente para poder reabilitar esses pacientes. Né? Então, se a gente, às vezes, só o tratamento, a gente prescreve analgesia, suporte, drenotórax, mas se não tiver o suporte de reabilitação desse doente, a fisioterapia, a ventilação mecânica protetiva, a respiração ok para esse paciente, o paciente acaba decorrendo de não expande pulmão, a telectasia, a contusão piora, a infecção vem, o paciente acaba perdendo o paciente por causa de uma infecção respiratória, que aí fica aí já nas outras mortalidades associadas ao paciente do trauma. Fica aí já um secundário, né? Isso. Então a gente está sempre andando em conjunto nesses eventos para a gente poder estar crescendo junto. Deixa eu te dizer uma coisa, não sei se está sabendo, mas no Norte tem uma novidade aí, o pessoal do Pará, do Amapá, conseguiu trazer fisioterapia para o SAMU. Eles têm lá uma unidade, até porque eles também atendem com barco, né? Isso. Tem uma USA e tal. Isso. Então tá um negócio bem completo. A gente tá no maior burburinho no nosso grupo aí da Associação Brasileira de Fisioterapia em Urgência e Emergência. E a gente teve essa notícia, assim, que a gente ficou, né, em êxtase. E eu disse, nossa, sonho seria se a gente trouxesse, né, fisioterapeuta para o SAMU aqui. Eu, enquanto fisioterapeuta de UPA, recebo muito pessoal do SAMU e muitas vezes faz, físio, corre aqui para dar um apoio. Então, geralmente, quando tem a transferência, eu já estou por perto e sempre pergunto, a gente sempre troca uma ideia, muitas vezes pergunto se precisa de ajuda em relação à ventilação, porque às vezes é só um Ctrl-C, Ctrl-V, mas muitas vezes até o próprio dispositivo... Né? E o dispositivo às vezes não ajuda, né? Porque o ventilador mecânico da unidade, ele consegue entregar uma pressão diferente que aquele de transporte é um pouquinho. Perfeito. Então, de vez em quando eu dou uns bisus, umas dicas para otimizar ali aquela ventilação, ou vice-versa. E eu acho essa troca fantástica, assim. Eu aprendi muito na emergência e eu acho que enquanto médico é uma escola assim que não tem, né? É muito bom. A gente, o ambiente pré-hospitalar que a gente tem, né? Seja a UPA é um ambiente pré-hospitalar terrestre, né, fixo, e o SAMU é um ambiente pré-hospitalar móvel. Então a gente já trabalhei muito tempo em UPA também e a gente acaba que aprende muito em sala vermelha. A gente maneja a primeira chegada desses pacientes que chegam para a gente, né, a primeira porta que se abre é uma sala vermelha de uma UPA, é a porta da ambulância do SAMU. Então a gente tem que ter, estar preparado, né, não só do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista técnico, mas a gente tem que estar preparado para ter o emocional para receber aquele paciente grave, um EAP hipertensivo, uma facada no tórax, o paciente chega dispneico na sua frente, hipotenso. Então a gente tem que ter todo esse tríade disso, que eu acho que é o que mais fascina na parte do ambiente pré-hospitalar, da urgência e emergência. A gente consegue, né, claro, depende de muitas variáveis, mas a gente tenta e muitas vezes a gente consegue pegar aquele paciente que está ali se afundando no pulso e a gente consegue puxar ele, tirar, melhor por exemplo, a gente fala de trauma, mas não é edema agudo de pulmão, você manejar um edema agudo de pulmão na vermelha, você sai um paciente que está ali quase beirando um tubo e você começa a medidas, manejar corretamente, venir, é verdade, fura, aquelas coisas tudinho, e o paciente sai e daqui a pouco está aí, doutor, tu já consigo ir para verde. Então assim, isso é muito legal, seja no contexto do trauma também, o paciente que chega chocado, a gente começa a fazer as medidas e o paciente começa a respirar melhor, a gente faz uma intubação, o paciente consegue chegar numa unidade terciária, no hospital da restauração, no hospital terciário da vida, com sinais de vida estáveis, parâmetros estáveis, saturando bem. Então isso é muito gratificante, sabe? Eu acho que isso é o mais importante da urgência. E o que eu tenho falado aqui, a importância da visão da gestão nesse cenário, né? Nessa porta de entrada que é a unidade da urgência e emergência. Acredito eu que inclusive a equipe, né, vamos dizer, de socorro, o SAMU, enfim, quanto mais investimento, né, quanto mais atenção a gente tiver nesse início, melhor vai ser o caminhar desse paciente nas demais unidades onde ele ainda vai. E como eu tenho falado, isso é um investimento na saúde, né? Como a gestão precisa ter essa consciência, hein, Gabriel? Perfeito. Então a gente tem que, a gente vê diversos SAMUs, né, bases descentralizadas que tem, algumas bases têm equipe médica, né, com USA, né, unidade de suporte avançado, mas tem outras que só tem a unidade básica. Então a gente precisa cada vez mais estimular para a gente que nesses pontos que onde tem UTI móveis, por exemplo, no ambiente pré-hospitalar, a gente consiga ter a certeza que ali está tudo ok com a equipe, está tudo ok não só com a equipe, mas com material, e mais importante, não só com o material que a gente trabalha, mas com o material que a gente desloca. A viatura tem que estar ok, exato, o pneu da viatura tem que estar ok,
ao sono do motorista, do condutor socorrista, melhor dizendo, tem que estar ok. Então, tudo isso tem que fluir bem para que a gente consiga chegar em segurança e deslocar em segurança. Então, a gestão ela tem que participar de forma ativa nesses ambientes, com fiscalizações, com participações como a gente tem lá no SAMU. Então, visitas técnicas que o pessoal da gestão, do pessoal da saúde chega para verificar o nosso material, certificar que todos os checklists que a gente faz tem material para repor. Então, a gente precisa repor 4 ampolas de adrenalina, a gente sabe que vão ter 4 ampolas na farmácia para a gente repor. Então, tudo isso precisa ser enxergado pela gestão para que não falte nada, para que a gente consiga trazer a melhor qualidade de atendimento para esses pacientes e que a gente consiga, de fato, né, não chegar ali na hora do perrengue, está faltando uma coisa, está faltando um tubo, que além de lidar com a situação da intercorrência, a gente ainda tem que lidar com, né, a situação geral do cenário. Eu estava dizendo aqui, a sobrecarga não é com que a gente atende, a gente estuda para atender isso mesmo. Justamente. Agora, a gente não ter recursos, é isso que deixa a gente sobrecarregado, porque a gente tem que triplicar ali a criatividade, né? São vários fatores que o profissional da saúde ele vai questionar, mas a gente como brasileiro a gente não desiste, né? Então, assim, o material às vezes falta, a gente chega no hospital que não tem fonte, por exemplo, a superlotação que já é outro discurso, outro debate. Então, assim, várias coisas interferem no ambiente pré-hospitalar para a gente conseguir, a gente consegue fazer um muito bom serviço, mas a gente vê que falta às vezes vários pontos, né? Desde do pré até o intra-hospitalar. São muitas camadas, né? São muitas peças para a gente chegar realmente nesse todo, mas né? realmente que a gente consiga que os gestores eles sempre fiquem nesse pensamento. A gente tem que as unidades centralizadas, as bases centralizadas, reguladas pela uma central maior, no caso a minha base é o SAMU de Recife, então eles sempre estão de acordo, sempre perguntando ao nosso coordenador, que é o enfermeiro, o doutor Vitor. Então a gente sempre está se perguntando como é que está a equipe, quanto a gente tem um número de quantas ocorrências tem no mês, a nossa UTI, quantas UTIs, quantas saídas de UTI a gente consegue, entendeu? Então, assim, tudo isso é documentado, tudo isso é bem registrado, né, para a gente poder fazer até a parte acadêmica futuramente, estudos epidemiológicos, estudos para a gente avaliar perfil epidemiológico, o trauma, torácico, por exemplo, como eu apresentei agora. Então, tudo isso é importante a gente ter e tudo não é só a equipe médica, a gente tem a equipe médica do plantão que está ali numa escala de 24 horas, ou a equipe dos técnicos que fazem sua carga horária ali, mas a gente tem uma equipe por trás de uma gestão que consiga ver todo esse problema por cima e tenha tempo para resolver. Porque a gente só a gestão está trabalhando ser mais um plantonista. A gestão ela tem que estar ali para ver esses problemas, ver de fora, para senão acaba entrando em esquema de plantão, não consegue resolver, acaba se perdendo porque tem que estar de plantão e pega uma ocorrência pesada, às vezes esquece. Então, assim, a gestão, do ponto de vista de gestão, tem que ter essa visão ampla e que a gente, né, para poder trazer o benefício para a equipe, para a estrutura, material e conseguir de fato trazer o melhor atendimento dos pacientes. Verdade, perfeito. Eu achava que era uma coisa só para físio, mas gente, médico também tem suas queixas aí. Temos. E suas sobrecargas, né? Mas não adianta, a gente gosta do que a gente faz, a gente gosta dessa adrenalina, desse perrengue todo. A gente não desiste. E aí, quem tiver seus traumas, que venham pra gente, que a gente resolve. Mas, com tudo isso, gente, é muito prazeroso, né? É maravilhoso estar com profissionais que a gente vê que realmente faz com propósito, né, tudo isso. E a cada profissional que eu tenho entrevistado aqui no Como App, já parabenizei Paulo por conta disso. A gente realmente vê, eu sinto aqui, né, na nossa conversa flui, e por mais que a gente seja de áreas diferentes, o pensamento chega, né, no senso comum, porque de fato a gente sabe qual é o propósito disso tudo, né, Gabriel? Isso é muito massa de ver. Gente, o cara é fantástico. Parabéns, inclusive, ao SAMU Vitória, super organizado. Tô morando lá há pouco tempo. Já precisei desse suporte em algumas unidades que eu tive. A gente teve que recorrer ao SAMU Vitória. E realmente é uma equipe que vem sempre muito bem preparada. Parabéns aí pro pessoal. E a gestão, né, não poderia deixar de agradecer ao coordenador Vitor, que é um paizão, né, que, digamos assim, ele é enfermeiro, ele é socorrista também, já foi parte do SAMU aéreo aqui de Recife, então a gente sabe que é um samuzeiro de veia, né, do coração. Então eu não posso deixar de agradecer a Vitor, que está sempre, é aquele cara que não para 24 horas, né, a gente já sabe que o Vitor dele é o Vitor SAMU, porque qualquer coisa eu ligo para ele, qualquer coisa pede ajuda para ele, qualquer coisa eu chamo ele. E a gente está aí à disposição para sempre estar ajudando, sempre estudando, para poder
conseguir dar o melhor. Alô, Vitor, microfone aberto para você, já quero uma entrevista com ele. Vamos lá, um abraço, Vitor. A gente estava inclusive com ele hoje, saí do plantão hoje, falei com ele lá, falei que ia estar aqui hoje, mas é isso aí, que a gente consiga se encontrar em próximos eventos. Aí, se Deus com quiser, certeza. O microfone está aberto, Fisiotalks também está disponível para vocês, sempre que a gente puder discutir sobre saúde, urgência, emergência, gestão. Acho que quanto mais a gente tiver um canal para falar sobre isso, principalmente sobre a saúde de Pernambuco, do Nordeste, que a gente possa crescer isso cada vez mais. Então, esse é o meu maior objetivo aqui com o programa. É isso aí. Muito bem-vindo, muito obrigada. Parabéns pela palestra. Obrigado. Quer dar alguma Só deixar a questão aqui, o último pensamento e o fechamento, é que o conhecimento ele não é limitado a ninguém. Né? Então, assim, a gente tem o conhecimento que ele é, hoje em dia, a gente tem diversas plataformas, diversos podcasts, diversas aulas no YouTube e plataformas digitais. Então, o conhecimento não é limitado a ninguém. Então, assim, nunca a gente teve aprender de orelhada, né? Que de orelhada a gente aprende muita coisa, a gente tem que ter o senso crítico. E a gente sempre nunca limitar o conhecimento, dizer que isso é competência de X, Y ou Z. Não, a gente tem que ter conhecimento para que todos discutam, que todos entendam, que cheguem numa ocorrência, todos entendam o senso comum, que quando o enfermeiro pede uma coisa, o médico pede uma coisa, o físio pede uma coisa, a gente consiga entender o que está sendo feito e não ficar esperando na hora do trauma de explicar o que ele está fazendo. Então, o conhecimento, pessoal, sempre busquem o conhecimento. Isso aí é o que queria terminar essa fala aí dizendo que o conhecimento é para todos e que a gente nunca limite os conhecimentos. Perfeito. Carimbei meu prefeito aí embaixo do que você falou, viu? Tchau, gente, pessoal, muito obrigada. Até a próxima entrevista. Valeu.